Vocês já sabem que existem ácidos fortes e ácidos fracos. Mas como quantificar essa força? Como comparar as forças de dois ácidos diferentes? Quando dizemos que dois ácidos diferentes são fracos, os dois são semelhantemente fracos? Ou um pode ser mais fraco que o outro? São essas perguntas que a gente vai conseguir responder a partir de agora. Mas antes, precisamos definir o que é a força de um ácido. E a força de um ácido é definida pela sua capacidade de aumentar a concentração de íons H+, ou H3O+, no meio. Portanto, quanto maior a capacidade de um ácido aumentar a concentração de íons H+ no meio, mais forte ele será. Então vamos pensar da seguinte forma. A capacidade que ele tem de aumentar a quantidade de H+ no meio é doando hidrogênio ao meio. Ok? Então, em outras palavras, quanto maior a capacidade de liberar hidrogênio que um ácido tem, maior será a sua força. Então vamos começar aqui por um ácido forte. O exemplo é o HNO3. O caso específico do HNO3 aqui, ele sofre ionização completa. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando essa reação atinge o equilíbrio, não existe praticamente mais nenhuma molécula de HNO3 no meio, efetivamente. O que existe é basicamente NO3- e H3O+. Então, pela equação que já vimos, é como se a concentração, a concentração do HNO3 no equilíbrio, ela é baixíssima. Então, nós temos, nesse caso, um ácido forte. Então, em resumo, a definição de um ácido forte é aquele ácido que a sua ionização é praticamente completa. A maioria dos ácidos comuns são fracos, então é por isso que é fácil decorar quais são os ácidos fortes. Os ácidos fortes mais comuns incluem 6 ácidos monopróticos. É o HCl, o HBr e o HI. Observe que esses 3 ácidos são da família 7A, ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico. Aí temos o HNO3, que é o ácido nítrico, o HClO3, que é o ácido clórico, e o HClO4, que é o ácido perclórico. Gente, percebam que teve cloro no meio, há uma possibilidade enorme do ácido ser forte. Né? E elementos da família 7A de maneira geral. A exceção aí é o nitrogênio, que também está muito próximo da família 7A. E só um diprótico, que é o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Então vejam que é muito simples de decorar quais são os ácidos fortes. E os fracos? Os fracos são o resto. Então a gente pode dizer o seguinte, que esses ácidos daí, eles têm sua ionização praticamente completa. Aqui eu trago uma tabela agora de ácidos fracos, tá certo? Como é que eu já adianto que eu sei que são ácidos fracos? Observe quem está aqui, olha. A constante de ionização. Todas elas menor do que 1. Maior do que 0, mas menor do que 1. Isso significa dizer que o equilíbrio está deslocado para a esquerda. E na esquerda é o local onde o ácido não está ionizado. Percebam aqui, olha, vou voltar para ser muito enfático. Observe que no equilíbrio, em tese, temos a convivência ao mesmo tempo de reagentes e produtos. Então significa dizer que no equilíbrio nós, em tese, temos HNO3, H2O, NO3- e H3O+, tudo junto e misturado. Perfeito? No caso específico de ácido forte, a concentração de HNO3, quer dizer, a quantidade de HNO3 quando se atinge o equilíbrio, é praticamente zero. Por isso que no cálculo da constante de equilíbrio, ao invés de a gente colocar um número, a gente só diz o seguinte, é muito alta. Mas no caso aqui especificamente desses ácidos, nós temos uma mistura aqui, olha. Aqui nós temos o ácido não ionizado, quer dizer que é o lado esquerdo da equação, e do lado direito a sua base conjugada, o ácido ionizado, e a constante de equilíbrio aqui é de 10 a menos 2. Então isso significa dizer que no equilíbrio existe mais HClO, né, HClO2 não ionizado do que ionizado. Isso caracteriza um ácido fraco. Perfeito? E aí tem vários outros exemplos. Ácido fluorídrico, nitroso, benzoico e assim vai seguindo. Perceba que à medida que vai descendo na coluna, a constante de equilíbrio ácida vai diminuindo. Então a gente pode dizer o seguinte, que quanto menor a constante de equilíbrio, menor a quantidade
de base conjugada no meio. Isso significa dizer que pouco hidrogênio em termos proporcionais foi liberado e isso torna o ácido fraco. Então, o resumo: quanto maior Ka, mais forte é um ácido. Quanto menor Ka, mais fraco é esse ácido. E aí, dentro dos fracos, a gente pode fazer comparações. Então, se vocês olharem nessa tabela daí, vocês podem encontrar o menor valor. E o menor valor de todos vai ser do ácido mais fraco. Nesse caso aqui, especificamente, o menor valor de todos é de 1,3 vezes 10 a menos 10. Então, podemos dizer que dessa lista, o fenol é o mais fraco de todos. Tá bom, pessoal? Então, as perguntas iniciais eram: como quantificar a força de um ácido? A gente quantifica a força observando a constante de equilíbrio. Quanto maior a constante de equilíbrio, mais forte é esse ácido. Como comparar as forças de dois ácidos diferentes? Comparando as constantes de equilíbrio. Quanto maior a constante de equilíbrio, mais forte será o ácido. Então, se a gente comparar aqui o ácido cloroso com o ácido fluorídrico, veremos que o ácido fluorídrico é mais fraco do que o ácido cloroso. Por quê? Porque sua constante de equilíbrio é menor. Perfeito? Então, a partir de agora, vocês entendem o seguinte, que quando a gente dividia anteriormente ácidos fortes e ácidos fracos, é como se quem é forte e pronto, e quem é fraco e pronto. Vocês estão percebendo agora que dentro dos ácidos fracos ainda existe um escalonamento de força. Então é possível que um ácido fraco seja mais forte do que outro ácido fraco. Conseguiram entender? Então no mundo dos fracos existem os mais fracos e os mais fortes, dentro do mundo dos fracos. Tá bom? Basicamente isso. Até a próxima aula, pessoal.